Estou aqui há cerca de 9 meses. Como é o seu dia-a-dia aqui na cadeia? É um dia perfeitamente normal, como qualquer recluso, não é? Eu, basicamente, levanto-me às 8 da manhã, tomo o meu pequeno almoço, a minha rotina passa por ter aulas. Eu estou inscrito em 3 cursos, um curso de informática, estou inscrito num curso de saúde e num curso de ética e moral. E frequento-os aqui na escola onde estamos a fazer estas filmagens. Depois disso, nos tempos livres procuro ler, procuro escrever, socialismo com as pessoas. Às 6 da tarde somos fechados e, portanto, é um dia normal. Portanto, é um dia normal como qualquer recluso tem em Portugal. A 27 de abril do ano passado, algo inédito acontecia numa cadeia portuguesa. Pela primeira vez, entrava para cumprir pena de prisão um antigo banqueiro, condenado por crimes que ajudaram a afundar um banco e a lesar centenas de clientes. É sobre isso que Paulo Guichard tem pressa em falar logo no início da entrevista. Eu gostaria de apresentar de uma forma sentida o meu pedido de desculpas a todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo do Banco Privado Português e que por ele eventualmente tenham sido afetadas. Acho que na vida assumir os erros é algo que tem que ser feito. Temos que assumir os erros e continuar a vida com dignidade e com a cabeça erguida. Tem 62 anos, partilha agora uma pequena cela com outros 3 reclusos. António Paulo Guichard Alves nasceu no Porto e foi lá que se licenciou em Economia. Depois de trabalhar em pequenas e médias empresas, acabou por ser recrutado para uma das maiores do país, o Grupo de América Morim. Onde eu estive durante quase uma década. Desempenhei funções de administração em várias empresas e na administração da holding do grupo. Foi já depois de ter deixado o grupo que umas férias na neve lhe mudaram a vida. Numas férias que fiz em Val Thorens, de ski, na Suíça, conheci o Dr. João Rendeiro e a esposa. Qual foi a sua primeira impressão dele, quando o conheceu? A minha impressão dele é que era uma pessoa bastante distante e, portanto, não era fácil de ganhar proximidade. Era uma pessoa fria, mas não tive uma má impressão dele, como é evidente, se me perguntar. Mais tarde, ele acabou por me convidar e tentar se aproximar de mim para me convidar para alguns projetos. Já existia o BPP, não? Já existia o BPP. Nascido poucos anos antes, em 1996, o BPP tornou-se conhecido como o Banco dos Ricos, por ter como alvo clientes com contas recheadas. Para agarrar esse apetecível nicho de mercado, Rendeiro precisava de um braço a norte do país. O convite era para liderar o banco aqui no Norte e para liderar uma operativa de private banking. Eu comecei no escritório do BPP do Porto a trabalhar há meio tempo, porque o escritório não era muito grande e eu achava que não me ocupava e eu era uma pessoa com bastante energia, que gostava de fazer muita coisa. O projeto foi crescendo, foi-me absorvendo e eu acabei por me desligar das coisas que estava a fazer na altura e em alguns conselhos de administração onde estava e acabei-me por focar no BPP e na altura aqui no Norte, porque era a minha responsabilidade, era o Norte, transformei a operação Private Banking na maior operação do banco. Esse sucesso sobe à cabeça? Eu acho que é mais difícil gerir o sucesso do que se pensa, mas eu acho que na política e no setor financeiro é o lugar mais difícil de gerir o sucesso. Porquê? Por causa da pressão? Surfar sobre o sucesso e manter-se na crista da onda é porque a pressão é grande. A onda que fez crescer o pequeno banco durou pouco mais de uma década. Seguiu-se o caminho da queda, a reboque da crise financeira internacional e dos males que existiam dentro de casa. No seguimento desses investimentos que eram feitos pelo Dr. João Rendeiro, houve um grande investimento feito no BCP.
E foi o primeiro investimento em que eu senti claramente que a lógica financeira que ele tinha, e onde de facto ele era um especialista, se perdeu um pouco, e senti que a lógica do poder e da luta pelo poder no setor financeiro foi mais determinante. O investimento feito pelo BPP é corroído com a desvalorização das ações do BCP, e isso provoca efeitos brutais sobre o balanço do banco. E eu várias vezes falei numa expressão, ou João Rendeiro que era fazer uma cerca sanitária para isolar isso, mas foi impossível isolá-lo. O banco até 2007 tinha uma situação financeira bastante equilibrada e tinha excedentes de tesouraria bastante grandes. Em 2008, depois do problema do BCP e com a falta de confiança, nós rapidamente passámos de excedentes de tesouraria à volta de 650 milhões de euros para 130, 120 milhões de euros. E aí se nota que a situação financeira do banco se começa a degradar, porque nenhum banco resiste a uma corrida ao depósito, um banco morre pela tesouraria, não é? Quando a Moody's, num dia à noite, eu fui informado por ele telefonicamente de que nós tínhamos perdido a notação de rating, senti que as coisas iam-se complicar bastante e que tínhamos uma tempestade pela frente. E senti que algumas linhas vermelhas que o setor financeiro, durante os anos de euforia, tinha pisado, e em particular que o BPP também não esteve, também as pisou, e há que assumir esses erros, seriam pagos bastante caros. Mas quando diz as linhas vermelhas é o que ficou provado, por exemplo, no processo em que está aqui? Claro. A questão da falsificação das contas, da ocultação da verdadeira situação do banco, era isso? Sim, o setor bancário tem um conjunto de regras e normas de conduta, e quando essas regras e normas são ultrapassadas, essas linhas, eu diria que são ultrapassadas essas linhas vermelhas. São cometidos crimes, portanto? Do ponto de vista, em alguns casos poderão ser crimes, em outros casos poderão não ser. Quando se olha para o que passou-se no setor financeiro em Portugal e quando se vê aquilo que se passou em todos os outros bancos, no BPN, no Banco Espírito Santo, no Banif, até o Grupo Caixa de Depósitos teve que ser recapitalizado. Quer dizer, o BPP é uma gota d'água. No final de 2008, o BPP entra em falência, deixando um buraco de milhões e o desespero dos clientes. Depois de anos de guerra nos tribunais, João Rendeiro e os restantes administradores foram condenados em 3 processos por terem mascarado as contas do banco, enganado os clientes e terem se apropriado de dinheiro que não lhes pertencia. Paulo Guichard esteve quase sempre ausente do banco dos réus. Em 2009, tinha saído do banco, fiz o percurso que na altura o Banco de Portugal me pediu, estive lá a ajudar enquanto foi necessário. Quando entenderam prescindir de mim, ele veio-me embora, e depois tive uns meses para trabalhar a minha parte jurídica, para encontrar um advogado, para estabilizar, para ser arguído, e a partir daí eu achei que para resistir do ponto de vista psicológico tinha que mudar, e tinha que mudar de país. O Brasil era um país que eu conhecia melhor, e foi onde eu fui para lá. Porquê? Porque me surgiu a oportunidade de ir para lá, e me convidaram para ir para lá, para São Paulo, fazer um trabalho de consultadoria durante um ano. E depois mudei-me para o Rio de Janeiro, tive muitas barreiras, tive muitas dificuldades, trabalhei muitas vezes sem ser remunerado. Como é que vivia? Eu tinha a ajuda do meu irmão e da minha mãe. Olha, nunca me para ter dignidade na minha vida, consegui. Regressou a Portugal em outubro de 2021. A Justiça deu-lhe ordem para se apresentar depois de ter visto fugir o principal rosto do BPP. Obrigado. A última vez que falei, que tive um contacto com ele, depois de quase 2 anos e meio, quase sem nos falarmos, porque apanhámos uma pandemia pelo meio. Ele vinha a regressar ao Rio de Janeiro e o telefone tocou, eu olhei para o telefone e vi que era o nome dele. Pediu-me uma informação jurídica que eu tive do meu advogado e que lhe transmiti, e depois ele mandou uma mensagem a despedir-se, e que eu até pensei que eventualmente
ele iria partir para outra vida. Que tinha tomado uma decisão mais radical, mas não foi essa a decisão que ele tomou nessa altura e pelos vistos, isso tinha outro significado, que ele ia partir, mas para Londres, ou para onde foi depois, não sei. Fugiu primeiro para Londres, daí para a África do Sul, onde meses depois viria a ser apanhado pela Interpol. João Rendeiro nunca aceitou as decisões dos tribunais e jurou que não iria cumprir pena. Em maio do ano passado, antes de ser extraditado, foi encontrado morto numa cela da cadeia de Durban. Esse padrão psicológico de comportamento que se verificou na queda do banco e no transitar em julgado das sentenças e da forma arrogante como ao longo desses momentos se tratou a sociedade portuguesa, como se tratou o setor judicial, como se tratou o Ministério Público, como se tratou as pessoas que estiveram envolvidas no processo, criou um anticorpo muito grande em que nós fomos arrastados e que, de certa forma, fomos crucificados. Para além de Paulo Guichard, também os antigos administradores Salvador Fezas Vital e Fernando Lima estão à beira de cumprir penas de prisão. Nós corremos a curto prazo o risco de, dentro de 12 meses, no setor prisional, termos 3 pessoas do Banco Privado Português. Vão ter que suportar uma cruz e vão ter que pegar nela. Uma parte dessa cruz deve-se à nossa impotência de, nesses momentos, termos controlado essas situações. Está-me a falar do comportamento que o Dr. João Rendeiro teve publicamente? Sim, claro. Ostensivamente? Claro. Com as suas entrevistas, com as suas tomadas de posição? Claro. E acha que isso também foi determinante para a vossa pena? Eu acho que isso condicionou todo o desfecho do próprio banco e a maneira como tudo isto evoluiu. Para além da pena de 4 anos e 8 meses que está a cumprir, Guichard tem ainda uma condenação de 9 anos e outra de 3, quase a tornarem-se definitivas. A data da saída pode, por isso, estar distante. Lá fora, tem 2 filhos e ainda planos para cumprir. Quando sair daqui, o que pretendo é, claro que vou ter que sobreviver, como qualquer pessoa, para viver e para fazer face à vida, mas tenciono dedicar-me uma parte importantíssima do meu tempo à solidariedade social. O senhor foi um homem rico, com poder. Como é que é entrar num sítio destes? Como é que se vive esta vida depois? Bom, vamos lá ver uma coisa. O que é ser rico é uma coisa que é extremamente difícil de dizer, não é? Se o rico significa ter dinheiro ou ter mais posses, claro que já fui mais rico e materialmente tive umas situações confortáveis. Do ponto de vista humano, sinto-me hoje um cidadão mais rico e mais apetrechado para enfrentar a vida e, sobretudo, para que a minha passagem nesta vida, nas contas que tenho com os homens e com Deus, tenho ferramentas para que elas para que me torne mais rico humanamente e espiritualmente. Eu acho que o sofrimento, seja pela fome, seja pela doença, seja pela guerra, seja pela calúnia, seja pela perda do nome, seja pela prisão, é sempre algo que é extremamente doloroso para as pessoas. A questão é como transformar isso numa força. Isso só se consegue com fé. E eu sou um homem de fé.